Boa parte dos candidatos a vereador tem uma dúvida, que é quanto vai custar a sua campanha eleitoral. E neste vídeo eu vou abordar tudo sobre esse assunto, principalmente para campanhas em cidades pequenas, aquelas que têm até 30, 40 mil habitantes, que acabam sendo a maior parte das cidades no país. Meu nome é Marcelo Vitorino, eu sou consultor de campanhas eleitorais e eu já trabalhei em campanhas por todo o Brasil, nas 5 regiões, de vereança até a presidência da República. Eu já trabalho com isso há aproximadamente 20 anos, tendo feito campanhas de todos os tipos, para todos os pleitos, em todos os lugares e com recursos e condições bastante diferentes uma das outras. E é por isso que eu tenho tranquilidade para falar com você sobre esse assunto. E aqui neste canal você encontrará outros vídeos com dicas e soluções muito importantes, tanto para a pré-campanha quanto para a campanha. Então, para você não perder nenhum, você clica aqui, ó, tem um quadradinho aqui que tem um MV, você clica nele e clica no sininho que vai aparecer para você ativar as notificações, ok? Vamos ao que interessa. É muito complicado falar sobre os custos de uma campanha para vereador. Porque, como o país é muito grande e as circunstâncias, né, as características de cada região são muito diferentes, a gente não consegue padronizar esses custos. Mas depois, você vai ver, quando terminar esse vídeo, você já vai ter pelo menos uma ideia do quanto você vai gastar. E é importante que você saiba que este vídeo trata dos 45 dias do período eleitoral. Então, eu não vou tratar no período da pré-campanha, vou tratar apenas do período eleitoral. E a primeira coisa que você tem que saber é relacionada ao teto, porque a legislação brasileira tem um teto para as campanhas. Por exemplo, cidades com até 10 mil habitantes, o candidato a vereador pode gastar, no máximo, R$ 10.800. E aí esse teto é divulgado ali por meados de março pelo TSE. Então, você tem que ficar sempre esperto nas decisões do TSE, nas regulamentações, que aí eles divulgam uma tabela. Cada cidade tem um valor que é baseado na quantidade de população que ela tem, não é nem o número de eleitores. Esse teto de gastos, que é o máximo que um candidato a vereador pode gastar, começou na reforma eleitoral de 2015 e valeu para a eleição de 2016. Aí, este mesmo valor foi corrigido para a próxima eleição. Então você fica de olho e aí dá uma olhada na sua cidade, mas você já pode levar em consideração a eleição de 2016. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, um candidato a vereador pode gastar cerca de 3 milhões de reais, porque é uma cidade que é uma metrópole. Então ali tem tanto habitante que o teto é mais alto. Cidades menores, o teto é mais baixo. Ficou fácil? Então, muito bem. Então você já sabe que você tem um limite de gastos. Mas agora a gente tem que falar do mínimo, né, que eu imagino que é o que você quer saber. Qual que é o mínimo que você pode investir para ter uma campanha vitoriosa? Em relação ao mínimo, eu acho que você tem que ter uma coisa em mente. Candidato que quer se eleger, geralmente, precisa parar de trabalhar. Então, se você trabalha numa empresa, se você é dono do seu negócio, você tem que se planejar. Pera lá, eu vou ficar de 1 a 2 meses sem receber salário e sem ter rendimentos do meu negócio, porque você vai estar dedicado a fazer sua campanha eleitoral. Então, além de você planejar o que você vai gastar, a minha dica inicial é olhe para aquilo que você não vai receber. Ah, mas eu quero fazer minha campanha e continuar trabalhando. E mesmo assim eu quero ser eleito. Bom, eu também quero muita coisa na vida, mas nem tudo eu vou conseguir se eu não souber jogar o jogo de cada coisa que eu gostaria. Se você quiser aumentar suas chances eleitorais, eu recomendo que você pare a sua vida durante o período eleitoral e vá fazer campanha. Até porque alguém que vai concorrer com você vai fazer isso. Aí é que está o problema. A não ser que você combine com todos os candidatos, que ninguém vai parar de trabalhar, então é melhor que você pare. Até porque em cidades menores você tem um mínimo de 9 vagas na Câmara de Vereadores. Então, assim, para ter 9 pessoas que vão parar de trabalhar, eu acho que é muito mais fácil. Então, já fica aí o meu primeiro momento, que é faça a conta do quanto dinheiro você vai precisar para pagar as suas contas durante o período que você estiver fazendo campanha. E deixando claro, hein? Fundo eleitoral e todos os gastos de campanha não entram os seus gastos pessoais. Você pode colocar no gasto de campanha a locação de um veículo, se você não quiser usar o seu. Você pode usar até alimentação,
Mas os seus gastos pessoais você não pode fazer. Então, conta de luz, água, eu já estou avisando que você não pode colocar na prestação de contas. Então, agora vamos fazer uma conta de trás para frente. Eu peguei duas cidades aqui, que é para ter uma ideia de mais ou menos quantos votos um candidato a vereador precisa ter. Então, eu peguei uma cidade considerada cidade pequena, que é Uchoa. Eu estou olhando aqui, ó. Uchoa tem cerca de 9 mil habitantes. O prefeito foi eleito com aproximadamente 3 mil votos e a cidade tem 9 vereadores. O último da fila, ou seja, o último candidato a vereador eleito, teve 208 votos. E o mais votado de Uchoa teve 471 votos. Ou seja, não é uma eleição assim, tão difícil assim. Entre 470 votos e 280, 208, eu acho que dá para se encaixar. Mas Uchoa tem 10 mil habitantes. Ok? Aí eu peguei um outro exemplo também para trazer para você. Já em Alto Paraíso, que é uma cidade que fica em Rondônia, que é uma cidade que tem aproximadamente 20 mil habitantes, a conta não está tão diferente assim de Uchoa. Apesar de Alto Paraíso ter quase o dobro de habitantes, a prefeita de lá foi eleita com cerca de 4.500 votos. Ou seja, o prefeito de Uchoa foi com 3 mil, a prefeita de Alto Paraíso chegou a 4.500. É isso mesmo, estou vendo aqui. Já o vereador menos votado de Alto Paraíso teve menos votos do que o menos votado de Uchoa. Uchoa foi 208 e o vereador menos votado de Alto Paraíso teve 175 votos. E o mais votado teve 427 votos. Então, assim, você pode perceber que, mesmo com a cidade dobrando de tamanho, a quantidade de votos para um vereador se eleger foi muito próxima. Em cidades como Uchoa e Alto Paraíso, que são cidades consideradas pequenas, você tem que levar em consideração duas características muito importantes. A primeira delas é a condição de terem uma área rural muito grande. Então, cidades pequenas costumam ter uma região central e o restante era rural, que comporta boa parte dos moradores, que, por sinal, tem até uma dificuldade de acesso à internet. A segunda condição é que essas cidades menores são cidades horizontais, o que facilita demais o trabalho porta a porta. Porque, como você não tem prédios, você consegue fazer uma abordagem aos munícipes, aos moradores. Você consegue tocar a campainha e ser apresentado, ter um tempo para se apresentar. Essas cidades, geralmente, elas têm um centro comercial, que é um centro condensado. Diferentemente do que acontece numa metrópole, que você tem vários centros comerciais espalhados, numa cidade menor, é um centro comercial. Costuma ter uma praça, uma igreja, os eventos regulares dessa sociedade. Então, a campanha nessas cidades pode ser muito barata e muito mais fácil de gerenciar do que numa cidade maior. E como usar a internet em cidades menores? Bom, a internet tem serventia sim. Por mais que você não tenha uma penetração muito grande nos lugares, você tem alguns pontos. Você pode usar a internet para cadastrar as pessoas que você vai falando. Você pode usar para informar sobre os seus projetos, para prevenir quando tem um boato, e isso é muito importante, principalmente em cidade pequena, porque o boato esparrama de todo jeito. E, é claro, para mobilizar as pessoas para saírem de suas casas a votar. Isso é super importante, principalmente nas áreas rurais. Então, a internet pode ser uma grande aliada para você fazer a sua campanha dar certo e gastando pouquinho. Mas como você vai trabalhar isso? Bom, tem duas formas. Você pode fazer todo o trabalho da sua campanha sozinho ou sozinha, se você for uma candidata, ou você pode contar com a ajuda de algum profissional, mesmo que júnior. Porque, é claro, nessas cidades menores você também não vai ter uma grande oferta de profissionais. Eu acredito que você vai ter que pegar algum conhecido seu, ou até um estudante que possa aprender a trabalhar com o marketing digital para lhe ajudar. Então, se for o caso de você fazer uma campanha você mesmo, eu recomendo que você entre agora no euvereador.com.br. Se você for usar uma pessoa para te ajudar, aí já é um outro caminho. Você vai no guia do marketingpolitico.com.br. Tem link aqui no vídeo para os dois e tem na descrição também.
Eu já vi alguns candidatos que utilizaram mão de obra voluntária nas suas campanhas e foram bem. A questão é a seguinte: se você vai ter um voluntário, você sabe que você não vai conseguir contar com ele em tempo integral. Então você vai ter voluntário para te ajudar no porta a porta, você tem que ter voluntário para te ajudar nas suas redes sociais, um voluntário para te ajudar no teu WhatsApp, e isso dá um trabalho enorme. Então, se você pegar algum voluntário, pode pegar parente mesmo. Nessas horas vale todo mundo, primo, tio, cunhado, até cunhado. Cunhado é parente nessas horas também. Então você pode pegar todo mundo e bota para te ajudar. Ou seja, pega uma pessoa e fala: olha, você consegue me ajudar aqui, sei lá, 3 horas por dia, só ficar no WhatsApp para mim, respondendo as pessoas que mandam? Pronto, você já ganhou aí pelo menos um time. Se você for contratar um estudante, pelo que eu pesquisei, em cidades pequenas, essas até 30, 40 mil habitantes, um estudante vai fazer isso em tempo parcial, né? Porque ele tem que estudar. Então ele vai trabalhar no máximo 6 horas na tua campanha. O que está tudo bem. É uma campanha pequena também, não é uma campanha que vai demandar tanta gente assim. É diferente numa metrópole. Numa metrópole eu já vi candidatos a vereador ter mais de 10, 15 pessoas num time dele de comunicação. Já numa campanha menor, você pode ter ali uma pessoa que vai publicar os conteúdos, vai fazer a gestão de respostas, ou seja, vai responder todos os comentários que forem deixados, vai mandar a mensagem pelo WhatsApp das pessoas, vai interagir nos grupos, porque você tem que estar preocupado em fazer campanha. O teu trabalho é pedir voto. E estou falando, lembrando, eu estou falando os 45 dias. Então, campanha eleitoral é uma corrida curta. São só 45 dias que vão definir os seus próximos 4 anos. Preste muita atenção nisso. Então, se você contratar um estudante, o que eu vi é que já teve estudante que cobrou, por incrível que pareça, algo próximo de R$ 400 por mês para trabalhar dessa forma, trabalhar um período de 6 horas, como eu já vi até R$ 1.000. Então, entre ali 400 e 1.000, você vai encontrar alguém para te ajudar no dia a dia. O que você vai ter que fazer? Esse estudante, obviamente, não é um especialista em marketing político nem marketing digital. Foi por isso que eu te dei a dica do guia. Então, se você contratar um estudante, você assina o guia do marketing político, que é baratinho, ele aprende a fazer as coisas ali e coloca em prática para você. Assim fica bem mais fácil. E o que você vai ter a mais numa campanha se tiver alguém para lhe ajudar? Bom, isso vai diferenciar algumas coisas. Se você for fazer uma campanha sozinho, eu acho muito difícil você conseguir fazer anúncios na internet, no Facebook e no Instagram, que é o que a lei brasileira permite a partir de 2018. É uma lei nova, inclusive. Então, você pode fazer anúncios. Para que você faz anúncio? Você faz anúncio para que os seus conteúdos sejam exibidos na linha do tempo das pessoas, mesmo aquelas que não te conhecem. Então, aqueles candidatos que podem contar com a ajuda de algum, que seja estudante ou um profissional, ele pode fazer impulsionamento. Isso é o chamado. O anúncio no Facebook e no Instagram é chamado impulsionamento. Então, você vai lá, coloca um projeto seu, vamos supor que você seja candidato a vereador por um determinado bairro ou por uma causa. Então eu quero só impulsionar, você marca no Facebook, eu quero só a partir desta rua aqui, eu quero um raio de 1 quilômetro, um raio de 1 quilômetro. Então você consegue fazer o seu anúncio aparecer em todos os Facebooks que estão naquele raio. É muito bacana. Mas isso se você tiver alguém para ajudar, porque não é fácil fazer anúncio sozinho. Eu mesmo me confundo muitas vezes e acabo passando para alguém especializado nisso. Mas e o custo dos anúncios? Ah, eu não sei se vou fazer ou não por causa do custo. É muito barato. Então eu vou trazer um exemplo para você e assim você vai ter uma noção um pouquinho melhor do que é o custo de um anúncio. Eu estou pegando aqui como exemplo a cidade de Alto Paraíso, em Rondônia, ou seja, quase 20 mil habitantes, ok? Então vamos colocar um valor para anunciar uma publicação, ou seja, é uma publicação apenas. Você foi lá e colocou a sua apresentação como candidato ou candidata. Quem é você? Pronto. E eu quero exibir isso para a cidade. R$ 100 em Alto Paraíso, você vai marcar o tempo que você quer que esse anúncio rode. Como na televisão, você também marca isso na internet. Eu quero que esse anúncio seja exibido durante uma semana. Quantas pessoas serão impactadas por esse anúncio com R$ 100 por uma semana?
algo próximo entre 500 a 1.500 pessoas. É bastante gente. Porque eu dei uma olhada ali no Facebook e ele mostrou que nessa cidade tem aproximadamente 6.000 pessoas conectadas ao Facebook. Bom, 6.000, você lembra da conta de voto? O menos votado em Alto Paraíso tinha aproximadamente 200 votos. E tem 6.000 pessoas lá com Facebook, ou seja, é uma ferramenta boa para usar? Sim, senhor. A questão você não adianta você colocar assim, pô, R$ 100 é barato, então vou colocar R$ 2.000. Mesmo que você tenha esse dinheiro, nem vale a pena você colocar R$ 2.000. Porque isso, sabe aquelas pedrinhas que você joga na água, que vai pulando e fazendo diversas ondas? Então, é melhor você jogar várias pedrinhas do que jogar um paralelepípedo na água, que vai fazer uma ondona só e depois acabou. Então, a minha recomendação é que se você for investir em anúncio, invista em vários anúncios e um pouquinho por anúncio. Assim você vai ter uma cobertura muito maior. Mas isso, se você tiver alguém para lhe ajudar. Porque aí você também vai usar uma fanpage e não um perfil. Se você for fazer uma campanha sozinho, você vai usar um perfil. Com alguém, provavelmente você vai usar uma fanpage. A diferença é que o perfil tem um limite de até 5.000 amigos, mas não tem problema, afinal, uma cidade com entre 10 e 20 mil habitantes é muito difícil que você tenha mais do que 5.000 pessoas conhecidas. Né? Por mais que todo mundo se conheça, não vai ter todo mundo. Até como o Alto Paraíso mesmo, só tem 6.000 pessoas no Facebook. Então, se você tiver 5.000 amigos em Alto Paraíso, vou dizer que você já está amigo de todo mundo que está na internet. E então, o que você tem que fazer? Decidir se é perfil ou página. Página não tem limite, ok? Página você pode ter quantas pessoas conectadas nela você quiser. Já no perfil, 5.000 pessoas. Que outros custos você deve ter numa campanha? Eu já te elenco. Material impresso? Provavelmente você vai ter um pouquinho. Mas material impresso, boa parte das vezes, o candidato a prefeito acaba fazendo um pouquinho de material para você. E eu recomendo que você só distribua o material impresso lá faltando 10 dias, no máximo 15 dias para a eleição. O que é um erro muito comum em campanhas de vereador, é o vereador sair distribuindo material para todo lado. Aí chega na hora da eleição, ele não tem. Então, joga isso lá para as últimas 2 semanas. Esse material impresso não vai ter custo. O que provavelmente você vai ter um custinho aí? Você vai fazer as suas artes no Facebook e também para mandar pelo WhatsApp, Instagram. Eu já fiz uma pesquisa e vi que tem empresas que cobram entre 250 até R$ 500 para fazer a identidade visual da sua campanha. Ou seja, o seu logo, a cor que você vai usar, a foto que você vai usar. Boa parte das vezes, quem faz essas fotos é o candidato a prefeito. E você aproveita esse material para sua campanha, porque o santinho costuma ser dobrado. Então, você gasta pouco com identidade visual, mas se gastar muito, vai gastar R$ 500. Bom, então somando todos os gastos, publicidade, transporte, alimentação, material gráfico, alocação de um espaço, se você for fazer alocação de espaço para fazer como sua central eleitoral. Muita gente faz no próprio comércio, mas aí tem que procurar um advogado, porque tem umas regrinhas aí quanto a usar até o seu próprio carro, para você ter uma ideia. Se você usar o seu carro na sua campanha, tem que estar lá uma questão de doação. Então aí você vai procurar um advogado que vai te explicar melhor sobre isso. E eu te falo de comunicação. Então, somando todos os gastos, numa cidade pequena, você começa a ter uma campanha quando você gasta algo próximo de R$ 2.000. E conforme você vai investindo mais nela, você pode chegar até 8.000. Eu acredito que entre 4 e 5 mil reais você está bem amparado. E se você não tem dinheiro nenhum, o que você vai fazer? Você vai fazer o que a lei eleitoral permite, que é coletar doações. A lei eleitoral brasileira, ela fala que durante o período da pré-campanha, você pode coletar doações de pessoas físicas, ou seja, todos os teus amigos, para financiar a sua campanha. E eu recomendo que você use esse período, porque é um período que você só arrecada, você não pode gastar. Você só vai poder gastar esse dinheiro depois que, de fato, você tiver um CNPJ. Então aí você já é candidato, você está aprovado, você tem um CNPJ e uma conta de campanha. Mas a vantagem de você fazer isso é que você começa no primeiro dia de campanha já com o dinheiro na sua conta.
Então você pode, 1, arrecadar por doações. Faz isso na pré-campanha. 2, você mesmo pode doar 10% dos seus rendimentos para financiar sua campanha. 3, fundo eleitoral. Eu acho difícil sobrar fundo eleitoral para candidatos a vereador. A maioria dos partidos acaba não separando, mas você pode pleitear. E tem ainda um outro atributo que não é a doação, que é a comercialização de produto. Você pode, por exemplo, combinar com um amigo que é dono de uma padaria, alguma coisa assim, um café da manhã, você vai pagar para ele um valor individual, você vai falar, sei lá, um café da manhã para todo mundo lá vai custar R$ 5. E você vai vender o ingresso a esse café da manhã a R$ 40. E com isso você vai ter um dinheiro a mais para poder pagar sua campanha. Ok? Então, assim, tem várias formas de se autofinanciar. E não vai ser por isso que você vai deixar de ser candidato. Então, se você gostou desse vídeo, faz uma coisa para mim, dá o seu like e, se possível, deixa um comentário. Agora, se você precisa assistir mais materiais sobre campanha de vereador, eu fiz uma playlist com outros vídeos falando sobre vários temas e dicas que você precisa conhecer. Vai aparecer aqui numa janela do lado. Você clica nela e assiste tudo. Se você quiser conhecer o Guia do Marketing Político, tem uma janela um pouquinho mais para cima. Você clica e aí fica por dentro do melhor material para preparo de candidatos que tem no mercado. Meu nome é Marcelo Vitorino e eu te vejo no próximo vídeo.